Estamos de volta aqui com o nosso Pod Coffee, um jeito irreverente, leve e alegre para refletir sobre a palavra de Deus, sem perder a seriedade que só ela tem. Os últimos programas foram incríveis, alguns convidados de honra passaram por aqui e hoje não será diferente, continuaremos aqui com a nossa série Provérbios, tem alguns provérbios ainda para refletirmos, mas hoje com um convidado também muito especial. Eu não poderia começar o programa sem antes agradecer ao nosso apoio cultural No Market. Isso mesmo, olha só, suco, snacks, café, tudo aqui oferecido pela No Market, um mercado para condomínios, um mercadinho para condomínio. Você que mora em condomínios e deseja ter aí um mercado, entre em contato com o pessoal da No Market aí, fala com o teu síndico, bota um mercadinho aí no teu condomínio para você não precisar andar mais longos quilômetros atrás de algo que está bem lá embaixo, bem na entrada do seu prédio. Olha aí que beleza, tá bom? É com eles que a gente segue aqui o nosso programa. Você vai preparar aí, mandar o link para todo mundo pegar o seu café, voltar e a gente segue na sequência falando agora do capítulo 24 de Provérbios. E nós voltamos aqui com o nosso Pod Coffee. Hoje eu estou com o meu amigo Jamal. Nos batizamos juntos no dia 9 de março de 1997. Acertei ou não agora? Certinho. O William, meu amigo, está na área aqui, ó. Prazer estar aqui, participar desse Pod Coffee. Pod Coffee, o antigo café refil, né? Eu gosto de café, hein? Refil como a graça de Deus, Sim. Não acaba nunca. Agora é Pod Coffee, podcast. Você pode ouvir quando estiver trabalhando, fazendo alguma coisa, dirigindo. O Waze, né? Trabalha junto com aí algumas plataformas, então é show de bola. O William, um amigo, um parceiro querido, foi meu padrinho de casamento. Pois é. Alguns anos já, hein? Sim. Já eu tinha cabelo, era cabeludo, Exatamente. Né? Eu amarrava, eu fazia trança. Agora não tenho mais cabelos, mas a gente se conhece há tanto tempo, já partilhamos de tantas coisas juntos. Verdade. E hoje nós temos o privilégio de partilhar da palavra de Deus. Amém. William, fala um pouquinho aí, tá casado, tem filhos, como é que tá a vida hoje? Casado vai fazer 15 anos esse ano. 2 filhos, Lucas e Felipe. Minha casa é uma bênção nas mãos do Senhor. E agora estamos partindo para o Nazareno, né? Boa! Sejam Tá junto com bem-vindos, vocês aí. Bem-vindos, a família toda chegando aqui. Legal. Na igreja do Nazareno, bom demais. O William deu aula no seminário quando eu estive à frente lá no Jabaquara, falou sobre sociologia. Sociologia, é um cara incrível, conhecedor da palavra, professor, deu aula de escola bíblica por muitos anos, para todas as idades, né? Sim, verdade. Tudo quanto é idade, do pequeno ao mais velho. Sim, desde das crianças até os adultos, né? Até os adultos, bom demais. E hoje nós vamos comentar sobre Salomão e os seus conselhos de sabedoria. Nos últimos 2 programas nós falamos sobre os 30 conselhos aqui, separados de maneira muito, muito jóia pelo Eugene Peterson na Bíblia A Mensagem. E hoje eu quero continuar a partir do verso de número 23 do capítulo 24. Nós vamos terminar o capítulo 24 hoje, comentando, batendo um papo aqui sobre estes conselhos. E vai o primeiro aqui, William. Vamos lá. Aqui vão alguns ditados sábios. E é um grande erro concordar com a injustiça. Quem encobre os crimes do perverso ficará marcado para sempre em toda parte. Mas quem denunciar o perverso será recompensado e terá a gratidão do povo. Tem muita gente que não concorda com esse tipo de coisa, mas nós temos vivido cada dia mais um tempo em que a igreja precisa ser presente nas injustiças que existem por aí. Portanto, eu começo te fazendo uma pergunta e a gente refletindo sobre isso. É importante ou é nossa responsabilidade denunciar as injustiças ou só denunciar pecado? Não, acho que as injustiças, ela está por toda parte, né?
Quando a gente lê o livro de Amós, por exemplo, que fala sobre a injustiça social que acontecia na sua época, Deus levantou Amós para denunciar essa injustiça social que havia e fazer com que o seu povo pudesse se orientar de acordo com os conselhos de Deus, que Deus estava falando para ele, né? E então, assim, eu acho que nós devemos sim denunciar não somente o pecado, que é algo muito grave, mas as injustiças, sim. E tomar ação, né? Fazer alguma coisa. Esse é o ponto. Denunciar não é chegar na delegacia e dizer, olha, eu vi tal coisa. Não é só isso, né? É ação. É ação. É ortopraxia. Exatamente. Ou seja, colocar em prática aquilo que nós temos na palavra de Deus, né? Não é somente denunciar, apontar o dedo, mas tomar alguma ação, fazer algo, né? A igreja é uma luz nesse mundo de trevas. E nós devemos sim tomar uma atitude, fazer alguma coisa contra as injustiças, seja ela social, seja ela denúncias de crimes, enfim. A igreja ela precisa ter uma posição quanto a isso. Muito isso bem. É importante. Eu falei de púlpito uma vez aqui e eu sei que na época recebi assim, umas pedradas por isso, mas eu não vejo outra forma de não entrar nessa área dessa maneira, que é o seguinte. Eu disse de púlpito assim, mulheres, se você sofre algum tipo de abuso, eu tenho duas saídas para você. Primeiro, ou fala com o teu marido e a gente senta e se ele tiver arrependido, a gente traça um caminho para que ele viva esse arrependimento na prática. Sim. Esse é o caminho à luz, o bíblico. Ou então é cadeia. É isso mesmo. É cadeia. O que nós não vamos corroborar, concordar, passar a mão, é na cabeça de homens que abusam de suas mulheres. Sim. E dos mais variados tipos de abuso que existem. Sim, isso em todas as áreas. Nós, como igreja, não podemos passar na mão na cabeça. Exatamente. Aí a gente vai estar sendo conivente, né, com a situação. E é o que ele disse no texto. Até a questão de omissão, né? Que é um pecado também, né? Você se omitir diante de uma injustiça, diante de algo que está acontecendo no seio da igreja, não tomar partido, não chamar para uma conversa, para um diálogo, para uma resolução, a igreja ou a liderança acaba sendo conivente com aquilo e depois fica aí uma situação difícil. Depois paga caro. Exatamente. Cada exceção feita hoje pode custar caro amanhã. Sim, né? Exatamente. O outro verso aqui, o Salomão vai quase que numa emenda dessa aqui, que é o seguinte: uma resposta honesta é como um abraço apertado de um amigo. Nós conhecemos o queridíssimo e saudoso pastor Samuel, Samuca dos teclados. E eu lembro que ele tinha um método muito diferenciado para avaliar as pessoas que se apresentavam a ele dizendo serem cantores. Sim. E quando se apresentavam ali e faziam os testes, as pessoas iam em busca de respostas. E a resposta que eles gostavam de ouvir é: olha, William, você canta bem, viu? Você vai cantar aqui no coral conosco, depois vai cantar no louvor da igreja. Mas na maioria das vezes, o Samuca ele era extremamente honesto com suas respostas, ao ponto de, em uma certa audição, e eu lembro muito bem disso, 30 candidatos, 29 ouviram: vai estudar, meu filho, porque música não é a tua área. Sim. É melhor uma resposta honesta como essa, de acordo com Salomão? Ou de vez em quando é bom não falar muita verdade porque o irmãozinho pode não gostar? Então, a princípio, nós não gostamos de ouvir essa verdade, né? Mas ela é super importante, principalmente para alguém que queira galgar ou cantar, ou pregar, enfim, ou assim, tomar ter alguma área profissional na vida, né? Então, eu acho que essas respostas diretas faz sentido, é importante, até para a pessoa, opa, deixa eu me... Acho que é o mesmo caso, né? Cada exceção aqui feita hoje pode custar caro amanhã. Sim, exatamente. Eu falar para você, ó, Willis, você canta bem, que legal, né? Aí passa 1, 2, 3 anos, a igreja tomou um novo ritmo, patamar, e o William está se destacando negativamente. Sim. Como é que eu falo para ele agora?
sendo que ele virou um motivo de escárnio. Eu até me lembro de algo bem negativo que você, inclusive, falou para mim uma vez. Eu gostaria aqui, viu, Jamal, de destacar. Confessando pecados ao vivo. A gente sempre jogava bola de final de semana e tal. E uma vez o Ricardo falou para mim assim: William, eu acho que futebol não é a sua área. Talvez vôlei, talvez um basquete. Então, assim, foi uma resposta direta, entendeu? Mas foi melhor ouvir isso do que ouvir outra vez, coisa do tipo, ou faz o gol ou eu te mato. É verdade, né? Não é melhor? Era melhor. É seguir o conselho do Salomão aqui, uma resposta honesta, é como o abraço apertado de um amigo. Sim, exatamente. Eu acho que essa alegoria aqui feita pelo Eugene Peterson foi muito boa, porque foi. Dói, ela é doída, sim, dói. Sim. Mas ao mesmo instante a gente se sente abraçado e um abraço apertado, sim, porque foi verdadeiro. A gente também, Ricardo, está muito acostumado assim, as mentirinhas, né? Aqueles disfarces, né? Na hora de uma resposta direta, né? Então, eu acho que hoje em dia é importante a gente ouvir uma resposta direta, até para se ligar aí e se colocar no caminho que você tem que se direcionar para outro caminho, né? Outra área que você não domina, né? É isso aí. Isso é importante. Bom demais. Primeiro plante seus campos, depois construa o seu celeiro. Tem tempo para todas as coisas. Sim. E aqui a ideia de um plano também, né? Primeiro plante seus campos, né? Preciso preparar a terra, né? Deixá-la toda certinha. E depois construir o celeiro, sim, o lugar que eu guardo aquilo que eu colhi, certo? Certo. Essa é a interpretação. Tem gente que troca aí tudo, e eu diria mais, trocar essa ordem seria exercer a fé ou seria irresponsabilidade? Eu acho que é irresponsabilidade, porque aí parte de um planejamento, né? As pessoas se atrapalham toda porque não há uma administração e nenhum planejamento. Eu acho que o planejamento é fundamental e de fato, né? Eu até ouvi uma vez uma pessoa que sempre orava a Deus pedindo que Deus mandasse a chuva, né? Mas ele não preparou o terreno. Já o vizinho preparou o terreno e quando veio a chuva, ele observou o vizinho colhendo os melhores frutos, porque ele não preparou o terreno e o vizinho preparou. Então, assim, eu acho que o planejamento é fundamental. Você realmente precisa preparar suas sementes, preparar o seu campo e esperar dar frutos para depois você construir celeiros, né? É isso aí. Porque você atropelar esse processo, você vai acabar em dívidas e numa situação difícil. Há tempo para todas as coisas. Verdade. Por favor, primeiro é o campo, depois o celeiro. Não inverta a ordem. Inverter a ordem pode te causar danos terríveis. Exatamente. Não fale do seu vizinho pelas costas. Nada de calúnias ou fofocas. Não diga a ninguém, vou dar o troco. Vai pagar caro pelo que fez comigo. Isso é tão atual. A gente ouve tanto isso no nosso meio, na igreja, sim, em tantos lugares. Aquela coisa do não leva o desaforo para casa. Se mexer comigo, você vai pagar caro pelo que fez. Eu vou te dar o troco. Isso não tem nada de bíblico, né? Não. Inclusive aquela situação, né? Olha, não é fofoca, é um comentário. Aí já fofocou. Um comentário alheio. Exatamente. Só deram o nome bonito, a mesma coisa, né? Mexeriqueiro, fofoqueiro, linguarudo. Exatamente, é isso aí. Se você que está nos assistindo hoje for um fofoqueiro, um mexeriqueiro, um linguarudo, por favor, conserte-se hoje, sim, ou será comido de bicho. Exatamente. Os bichos devorarão você em todinho, porque você vai morrer. Você vai para debaixo da terra. Principalmente se falar mal de nós, né? Principalmente se falar mal de nós, tá bom? Tome cuidado, hein? Vai ser comido de bicho. Comida... Não é fofoca, são causos interessantes da vida alheia, tá? Um dia atravessei o campo de um velho preguiçoso e depois passei pela vinha de um homem insensato. Estavam ambos cobertos de ervas daninhas e as cercas
derrubadas, quase tudo abandonado. Eu olhei bem para tudo aquilo e pensei, os campos me ensinaram uma lição, e essa é a boa lição para nós hoje aqui. Um cochilo aqui, uma soneca ali, uma folga aqui, um descanso ali, sempre encostado em algum lugar, sabe o que você vai ter? Apenas isto, uma vida pobre e miserável, na qual as necessidades são permanentes. Exatamente. Cara, que boa palavra do Salomão sobre trabalho, sobre migué, sobre aqueles que se encostam em tudo e por qualquer coisa, Sim. que querem a vida fácil, que querem ostentação. Quando ele diz, ó, se for por esse caminho aí, um cochilinho aqui, uma sonequinha ali, uma folga aqui, um descanso ali, é vida pobre e miserável. Exatamente. E o pior, no qual as necessidades são permanentes. Tem uma galera que dá uns miguezinhos aí? Sim, opa, com certeza. E engraçado que a gente vê isso desde pequeno, né? Quando na escola você não faz o trabalho que tem que ser feito, né? A lição que você tem que fazer. E aí quando chega o dia da prova, bomba, né? Ou então, para quem, como eu, que trabalho com área de serviços e que vive do cliente, do serviço, né? Não é um emprego fixo, né? Um salário fixo ali no final do mês, e a gente tem que correr atrás no dia a dia, isso aí é Acho que para você complicado. ainda é um pouquinho mais desastroso, porque se você tiver nessa de cochilinho Não, ali, é cochilinho desafiador. aqui, você, no final do mês você vai sentir o baque daquela cochiladinha. Exatamente. Ou mesmo um trabalho, algo que você tem que fazer e acaba deixando de lado, isso aí é fatal. Eu tiro uma grande lição dos atletas, né? Os atletas, a gente percebe que os caras treinam 5 horas, 7 horas por dia, para no dia de uma competição eles estarem, né, avoando, né? E acabam tendo seus resultados, né? Isso é muito importante. Então, por que não nós mesmo não nos dedicarmos horas para aquilo que a gente já faz? Porque a qualquer hora a gente vai estar pronto. Isso é muito importante. Muito bem, essa ideia do trabalho, né? A gente está falando aqui, estamos ouvindo, lendo acerca de conselhos de um homem que era muito rico. Sim. Muito rico. A Bíblia relata que ele foi um cara de muita grana. E aí a gente olha um homem de muito dinheiro dando conselhos sobre trabalhos e conselhos sobre aproveitem as oportunidades, Sim. aproveite o tempo, aproveite o seu trabalho, aproveite bem a hora, porque essa ideia de encosta aqui, encosta ali, vai acabar te levando para a sarjeta. A pobreza, enfim, né? Agora, o pior é quando isso não acontece só com você, é quando Sim. tem uma família por trás. Isso, exatamente. A família depende, né? Sim. Depende de nós, depende do nosso trabalho e ainda assim tem um monte de gente encostada por aí. Exatamente. Eu uma vez fui chamado de vagabundinho de Jesus. Vagabundinho de Jesus. Aí Essa foi terrível. Por quê? Porque a pessoa entendia que a vida missionária, né, de ficar pedindo dinheiro para um e para outro, me causava uma vida de conforto. Né? Até que eu mostrei e disse, olha, não é bem assim não, eu não queria estar batendo na porta de ninguém pedindo dinheiro para ninguém. Fiz até um encontro uma vez com um grupo de jovens, porque eu entrei numa igreja uma vez e olharam para mim de cima e embaixo e falaram, nossa, pastor de Nike, hein? De roupa não sei o quê, e foram falando um monte de coisa, né? Sim. E eu só ouvindo aquilo, falei, beleza, aí fui pro sermão. Abri o telão e comecei a mostrar todas as coisas maravilhosas que eu fiz. Olha, fui isso aqui, fui no deserto de Masai Mara, passei pelo grande safari que existe lá, vivi a inauguração de estádio de Copa do Mundo, vivi grandes estádios ao redor do mundo e tal, um monte de coisa, né? Visitei isso, aquilo outro, comprei isso, comprei outro, um monte de coisa bacana. E aí perguntei, quem aqui gostaria de viver essas experiências que eu vivi, de ter essa vida como eu tive? A maioria, né? Um monte de mão. Claro, eu quero, uau, uau.
Isso aí, viajar o mundo todo, legal. Joia. Então agora deixa eu contar a outra parte. É que quando ele me chamou, ele não disse que isso aconteceria. Já foi um baque. Sim. Então deixa tudo, larga tudo e vem. E aí, quando eu passo a viver de maneira integral a ele, aí para eu viver tudo isso, eu também tive que renunciar e viver longe da minha família por algum tempo. Eu tive que mudar a minha vida em termos econômicos, eu tive que sair de uma casa e ir para um outro lugar. Uma série de mudanças que ninguém enxerga e ninguém vê. Não. Então, essa ideia do vagabundinho de Jesus, ela não existe. Muito pelo contrário. Nós trabalhamos muito, trabalhamos duro para ver o mover de Deus sobre nós, para realizar aquilo que Ele deseja realizar. Exatamente. É assim, Ricardo, todo mundo quer ser o profeta Jeremias, né? Mas quando Deus diz para ele, você não vai casar, aí ninguém quer. Ele tem uma missão, só que você só não vai casar, só não vai constituir família. Só isso. Aí ninguém... Aí fica difícil, aí né? pula fora, né? É, exatamente. Então todo mundo quer aqui, ó, quer viver o melhor do negócio, mas sim. não quer passar pelo pior. Isso, né? exatamente. Todo mundo quer ir aos céus, mas não quer passar pela cruz. Ou então, no seu caso, né? Todo mundo olha os benefícios, né? Só que o dia a dia ali, os malefícios, né? Os arranca-toco que você teve que fazer, teve que arrancar primeiro para construir essa estrutura, ninguém viu, né? Muito bem. Jamalzinho, como nós estamos de tempo aí, o programa tá muito jóia, nós temos trocado essa ideia, conversado aqui com o William, um grande amigo, parceiro de longa data. Nós falamos hoje sobre os últimos versos do capítulo 24, na emenda, né, das 30 lições que ficaram para trás, dos últimos 2 programas, com 2 convidados incríveis. E hoje a gente está fechando a tampa da panela aqui. A gente está só dando aquele tirinho final, aquele tapa final para encerrar esse assunto importante. É óbvio que você vai voltar aqui para a gente falar de temas mais difíceis, tá bom? Provérbios tá uma baba para você, né? tá mamão, tá lindo demais. É nada. Mas nós vamos voltar para falar sobre assuntos mais difíceis do que comentar esses versos aqui de Salomão. Mas eu quero agradecer pela participação, pelo tempo, pela conversa, por essa troca aqui de informação e reflexão. Dizer a você que está nos assistindo, nos acompanhando, que nós estamos também no Spotify. Você pode entrar no Spotify e também no iTunes, no Apple Podcast e ouvir todos esses programas que estão lá gravados, só o som para você. Enquanto você trabalha, dirige, vai ouvindo ali. Quando você está malhando, você pode ouvindo essas informações, essas lições para a vida sobre Provérbios, um livro riquíssimo. Pode também aí mandar para alguém, né, esse link para se inscreverem em nosso canal, aqui no Pod Coffee, o antigo Café Refil, com a graça de Deus, que não se acaba nunca. E pode também, né, William, chamar amigos e pessoas próximas a sentarem juntos, como nós estamos aqui na sua casa, para refletir sobre a palavra de Deus, amém, que é livre e aberta para todo mundo, certo? Sim, certinho. Obrigado, William, obrigado por ter vindo, por estarmos juntos agora aqui, temos muito trabalho a fazer. E para você que acompanhou, esse foi o nosso Pod Coffee, o nosso antigo Café Refil, com uma graça de Deus que não se acaba nunca, um jeito irreverente, leve, alegre de refletir sobre a palavra de Deus sem perder a seriedade que só ela tem. Hoje a plateia está grande, está incrível aqui, olha quanta gente nos olhando, gente. É isso, eles querem que a gente acabe logo e saia logo daqui. Para você que está nos assistindo, eu queria falar mais meia horinha com você, de uma palavra muito rápida, mas só no próximo programa, não hoje. Deus abençoe, nos vemos. Até mais.